Bem, Como é e que tá aí, meu como é que tá? áudio? Tá ótimo. Tô te ouvindo Ai, que super bom. bem. E aí, que horas são agora aí na Polônia? Agora, 21 horas e 4 minutos. Olha, aqui 3 da tarde, a gente tá 6 horas de diferença, né? 6 horas de diferença, é. Legal. Estamos com esse. Daqui a pouco, quando mudar um pouquinho aí, na verdade a gente muda aqui, aí ficamos com 5 horas de diferença. Mas nesse período do Hum, ano, a gente fica 6 horas aí do horário amazônico, 5 horas do horário de Brasília. muito bacana. Deixa eu só ver se eu consigo fixar o comentário aqui, porque eu vejo que algumas lives fixam o tema da nossa conversa, né? Ah, é verdade, Vinícius. Rapidinho. Olá, professor Fred, tudo bem? Quando você É vai bom, fazendo isso? Ah, é bom que já tem autocompletar aqui na conversa. De tanto eu digitar o essa frase, tema. já ficou. A, a Pode propósito, falar. Vinícius, a sua divulgação do, sabe, esse seu projeto, a divulgação do seu perfil como um todo, né? O professor Vinícius. É bem interessante esse trabalho que você está fazendo, sabe? De Valeu. levar um pouco desse universo do doutorado para vários lugares, né, ao mesmo tempo, digitais e não digitais. Isso é bem interessante. E eu acho que é É, importantíssimo esse movimento de trazer as pessoas para a academia, baixar um pouco esse muro, baixar a guarda, sabe? Mostrar que é o lugar das pessoas estarem realmente, principalmente nesse momento do mundo onde a gente vive. As pessoas precisam achar que é o maior desafio ou que há empecilhos impeditivos, porque impeditivos existem, né? Mas eu acho que eles não são excludentes, absolutamente. Então eu penso que a gente precisa desmistificar um pouco esses legal, eu muros. já, eu já te agradeço pelo comentário. E a gente tem, assim, a estratégia do Vinícius Prof. Era uma estratégia antes da pandemia, né, de você estar um pouco mais digital. A gente sabe que a juventude hoje está muito digital. Inclusive fala do case do TikTok. Acho que o TikTok deixou de ser uma rede de dancinha e passou a trazer outras coisas. O Instagram também trouxe, né? Mas com a pandemia mudou tudo. Então, assim, a Sim, é nossa verdade. posição, primeiro como professor, mudou. E agora, como divulgador científico, né? Acho que a gente já pode, inclusive, iniciando a nossa conversa, o quão ainda é exclusivo, assim, você tá num doutorado. E quando eu consegui me afastar, assim, da sala de aula para me dedicar ao doutorado, eu senti um pouco de responsabilidade, porque me afastei e continuo recebendo meu salário, né? Então, assim, eu senti um pouco de responsabilidade de transmitir um pouco dessa experiência para que novas pessoas pudessem, no futuro, fazer um mestrado e doutorado. Aí veio a ideia de fazer a série de 7 passos para o doutorado, começar a fazer essa rede de conversa, né? E, inclusive, já iniciando a conversa com 7 pessoas online aqui na nossa gravação. A ideia é a gente trazer pessoas interessantes para contar histórias interessantes, profissionais. E iniciando essa conversa para falar de doutorado, que eu acho que é o assunto que eu mais estou falando ultimamente aqui na rede social, e para falar com uma amiga. Eu conheço a Vanessa há muito tempo, não vou dizer quanto tempo, né, Vanessa? Senão eu vou começar a Denunciar a nossa idade. idade, Mas assim, primeira não tem vez que eu conversei com a problema. Vanessa foi no Iamix. Aí você joga no Google aí o que que é o Iamix, um evento que a gente fez lá no Verdade, Palácio da Cultura faz bastante tempo. Então, verdade. pô, Vanessa, primeiro Olha eu te só que coisa agradecer, que você me lembrou. acho que a tua jornada também é muito interessante. Eu estou conversando com várias pessoas para trazer ideias. E assim, a tua história que eu te acompanho é muito legal, assim, a história do próprio empoderamento feminino, de que é possível fazer todo esse processo, né, da igualdade dos estudos, da igualdade de oportunidades. Então, iniciando a nossa conversa, agradecendo essa oportunidade, nessa loucura desse fuso horário, para a gente bater um papo. Eu que agradeço pelo convite, já te parabenizei pelo trabalho que você tem desenvolvido. Achei muito legal você lembrar que foi no IAMIX. O IAMIX ele foi organizado ali por uma pessoa muito especial, o professor Devai Fiorotti, que não está mais entre nós, mas que foi uma pessoa muito importante, inclusive para eu estar no doutorado. Olha que coisa. Com o professor Devai Fiorotti, ele foi meu professor na primeira pós-graduação que eu fiz, logo depois de formada. Primeira pós-graduação que eu fiz, ele ministrou uma disciplina que me tocou profundamente para essa questão da minha identidade enquanto pessoa, né? Do ser roraimense, do ser amazônida, do ser cabocla e ter orgulho disso.
Então foi uma quebra ali, o professor Devair, foi uma quebra, a partir do Yamix, né, onde ele reunia todo tipo de gente para fazer arte, sabe? Aquilo Legal. ali foi muito bonito, foi um marco realmente. E hoje, um livro que o professor Devair Fiorotti publicou junto com Vó Bernardina José Pedro, que a gente vai falar sobre ela Uhum. depois, né, que é tema do meu doutorado, ele vai fazer parte do corpus do meu doutorado. E outros, né? Ele era um grande Show. pesquisador, uma pessoa muito marcante. E eu também lembro de você logo depois com a banda Someiro. Verdade, verdade. Eu tenho facetas aí, facetas fotográficas, musicais, assim. Hoje está no Google, então quando algum aluno descobre, eu falo, joga no Google aí que tem essas facetas É, Spotify e tudo mais. Mas vamos, eu tô um pouco preocupado porque o professor com fala o tempo. bastante, né? Não, o professor fala Vamos lá. bastante. E aí eu, Sim, eu fico pensando sobre a questão do tempo da live. Eu queria, normalmente, quando a gente começa um bate-papo, quando a gente faz mediação de mesa, né, a gente fala um pouco do currículo da pessoa. E eu acho que a sim. proposta das lives do Instagram é ser mais informal, né? Então, eu sugeri na nossa conversa prévia que você se apresentasse. Então, o primeiro tópico dessa pergunta, que as pessoas que vieram para te conhecer, ou então vieram do teu perfil, né, são amigos, Sim. seus amigos, quem é a Vanessa Brandão? Pela Vanessa Brandão, quem é? Ótimo. Eu sou uma mulher de 38 anos, não tenho problemas em falar a idade. Hoje já não tenho mais, acho até importante a gente falar isso. Tenho 38 anos, sou mãe de um garotinho de 6 anos. Que Sou é lindo, por jornalista, sinal, né? o Luigi. Sou jornalista, minha primeira formação, minha formação básica é em jornalismo, comunicação social. Fiz 2 pós-graduações, uma em assessoria de imprensa e novas tecnologias de informação e a segunda em artes visuais, cultura e criação. A minha formação inicial e essas 2 pós-graduações me renderam os primeiros anos, né, de minha profissão. Tive muitas oportunidades no campo profissional, trabalhei em rádio, trabalhei em emissoras de TV, trabalhei em jornal, trabalhei em governos, fui assessora de comunicação de instituições públicas e também privadas, na área da educação, na área da justiça, e também exerci o cargo de chefe de cerimonial do governo do estado de Roraima, entre 2015 e 2016. E aí, por último, trabalhei na CAER, como assessora de comunicação, que é a Companhia de Águas de Roraima, né, como assessora de comunicação, fiquei mais 2 anos lá. Foi quando eu decidi fazer uma mudança de carreira. E, ao mesmo tempo, né, para ser muito fácil, decidi também virar imigrante, fazer uma mudança de país. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Primeiro veio a necessidade da mudança de carreira, onde eu decidi migrar para a área jurídica. Olha isso, Vinícius. O que é, né? Caramba, Como a nossa vida, muitas vezes a gente planeja e vai em rumos completamente diferentes. Eu verdade. decidi migrar para a área jurídica por conta de uma crise na profissão jornalística, digamos assim. Alcei voos que eu gostaria de ter alcançado realmente, tive oportunidades das quais eu não me arrependo, só que infelizmente, morando numa cidade pequena, como é Boa Vista, as oportunidades, elas não eram do campo profissional mesmo, né? Elas já me deixavam com uma certa insegurança. E aí decidi migrar de carreira. Muitos jornalistas em Roraima fizeram isso, inclusive. Fiz um ano de direito ainda, e aí decidimos, eu e meu marido, tomamos a decisão de mudar de país, diante da oportunidade dele tirar a cidadania italiana, consegui tirar a cidadania italiana, acabei entrando também, ganhando, imagina, uma amazônida com passaporte italiano. É Que algo legal. completamente inusitado e que eu não Teu filho tem, esperava conseguir. Tem, o teu Luiz também filho tem, né? tem. Legal. Isso. Então, para a gente, a possibilidade de mudar, de viver, de passar um tempo morando na Europa, de estudar na Europa, ela se desenhou a partir dessa possibilidade, oportunidade de tirar a cidadania. E já posso ir emendando? Ou eu já estou respondendo a tua Não, segunda pergunta? tá, não, a gente tá batendo papo. É só lembrar pro pessoal que tá ao vivo aqui na gravação, né? Essa conversa vai ficar disponível depois no próprio Instagram, na parte do IGTV, mas também o conteúdo vai ficar disponibilizado no canal do YouTube que eu tenho e a gente vai pegar o áudio para jogar no Spotify pro podcast também. Então é uma oportunidade para a gente divulgar.
O Edgar Bosch, que está aqui no chat, falou que você não falou que você era karateca, que é uma parte importante Ah, do é seu currículo, verdade. que tem que Isso é constar no currículo. verdade. É, faixa preta de karatê. Eu treinei karatê dos 9 aos Olha, 21 anos. Faixa preta, treinei com vários professores em Roraima, professor Semir Maia, professor Márcio Soares, Franco Soares, treinei com muita gente boa em Boa Vista, e foi um legal. esporte que moldou muito o meu caráter, me deu bastante disciplina, me deu muita vontade de construir e de não desistir das coisas facilmente. Ele prepara mesmo, acho que todo esporte tem essa coisa, né? As competições, Com certeza. ela te preparam para a vida, a não ter medo dos desafios da vida, né? Que são muitos. E eu acho que esse ser destemido e acreditar que você pode, se você não sabe alguma coisa, acreditar que você pode aprender, faz com que você evite dizer não diante das oportunidades. E isso aconteceu comigo e acontece até hoje. Eu não tenho medo de enfrentar, né, novos desafios. Inclusive, esse é o papo da segunda live que eu vou fazer. Eu tenho um achismo de que a relação do pós-graduando é muito próxima com a relação de um esportista, a questão da disciplina, a questão de você não Sim, desistir, a questão. Então, assim, a gente já está engatando também para uma conversa que vai ter mais para frente. Eu queria bem te interessante. perguntar, porque, assim, eu estou numa carreira de docência, né? Estou como professor. Então, normalmente, quando as pessoas me perguntam por que fazer doutorado, eu costumo dizer que é uma caminhada natural. É uma caminhada natural porque faz parte da tua carreira e você vai seguir. E aí eu anotei isso aqui como pergunta para você, né? Que você está numa jornada, primeiro como jornalista, depois na área do direito, então tá nesse desenvolvimento profissional. Para você, por que fazer doutorado e, na tua opinião, o que que se impacta na tua vida pessoal, mas principalmente o que que impacta na vida profissional? Queria te ouvir. Vinícius, entrar na carreira acadêmica sempre foi um sonho, mas foi um sonho que foi colocado um pouco de lado quando eu me formei em Manaus, terminei minhas duas pós-graduações, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu já partia direto para o mestrado e entrava na carreira acadêmica, né, dando essa continuidade, ou eu aproveitava as oportunidades do mercado de trabalho na minha cidade, que eu tinha retornado formei em Manaus, né, voltei para Boa Só te Vista. perguntar, o mestrado foi em que área? Pois é, aí quando eu decidi mudar de carreira, que eu vi que o jornalismo estava em crise, eu decidi mudar para o direito, eis que surge o edital, a oportunidade de tentar entrar no mestrado de letras da Universidade Federal de Hum, Roraima. E aí eu legal. fiquei, o que que eu faço, né? Já tinha ideia, já sabia que eu ia mudar de país, eu já sabia que eu precisava mudar de carreira. Então o que que eu fiz? Eu novamente mudei os planos. É Tranquei a uma área faculdade de próxima, Direito. jornalismo e letras é uma É, área que tá. É uma área próxima porque trabalha com a comunicação, trabalha com a linguagem, trabalha com a cultura de um povo. Letras é um curso bastante diverso, né? Ele é, Hum, inclusive, uma escolha muito comum para quem é da área do jornalismo e também para quem é da área da sociologia, para quem é da área de humanas como um todo, porque ela é uma área multidisciplinar, digamos assim. A filosofia, a sociologia, a antropologia, a comunicação são áreas que somam, né? Os autores, eles se cruzam ali. Existem sim os autores que são tradicionalmente das letras, mas muitos deles dialogam de forma muito fluida com outras áreas de conhecimento. Aí eu decidi, então, deixar o direito de lado e entrar na carreira acadêmica, né? Passei no mestrado, e o mestrado foi um divisor de águas na minha vida, porque no mestrado eu comecei um reencontro com a minha ancestralidade, né? Comecei um reencontro com essa questão identitária que já havia se construindo a partir do jornalismo cultural, mas a coisa pegou mais forte, né? Saber de onde eu vim, saber dessa mistura, né? Parte da minha família tem sangue negro, outra parte da minha família tem o sangue indígena, então essa mistura, quem sou eu nesse jogo, e o O que é mestrado ele muito foi incrível por brasileiro isso, isso. né? A relação de Essa você mistura é ter no muito sangue brasileira. o índio, principalmente aqui no norte, eu acho muito difícil você não ter um pouco do sangue índio aqui no norte, né? Então, é muito do Exatamente. retrato brasileiro isso. Isso, só que infelizmente ainda há uma fuga, né? As pessoas têm uma dificuldade de reconhecer a sua porção indígena. As pessoas normalmente negam isso
Em Roraima, o que me causa muito estranhamento, né? Há um fascínio sobre as questões da Europa, sobre as questões da América do Norte, e há uma negação com relação à sua ancestralidade. Isso aos poucos está se construindo. Eu vejo aos pouquinhos, através dos movimentos culturais, através das manifestações culturais, da arte, as pessoas começando a se identificar com isso. Então aí aconteceu, né? No finalzinho do mestrado, estava terminando o mestrado, surgiu a oportunidade da Universidade Federal de Roraima fazer um convênio, né? Fazer aquela parte de internacionalização do meu mestrado. Com uma universidade de onde? Da Itália. Quem era que precisava ir para a Itália tirar passaporte? Eu, marido, filho. Fomos embora para a Itália fazer esse intercâmbio, né? Eu fui recebida na Universidade de Foggia, uma pequena cidadezinha no sul da Itália, no litoral, na área da Puglia. Fui recebida por uma professora incrível, uma PhD em antropologia. Aí, antropóloga, me recebeu lá, na área de letras. Paguei uma disciplina de antropologia cultural lá, foi uma experiência muito interessante. E aí, eis que vem uma pandemia, né? Não foi a pandemia ainda não, calma. Voltei para o Brasil, terminei o mestrado, defendi a minha dissertação na UFRR, né? Fiquei 6 meses no Brasil com o Luigi, o marido ficou na Itália estudando. E aí finalizei o mestrado, vim embora novamente para cá, para a Europa. E aí veio uma pandemia. E aí nesse ínterim nós trocamos a Itália, isso mesmo, a Itália pela Polônia. Por que trocamos a Itália pela Polônia? Tinha acabado o meu mestrado, né? E o Reinaldo precisava continuar estudando. Então, o Reinaldo faz faculdade de Ciências Médicas, e aí estava procurando um mestrado para ele estudar na área dele, conseguiu ser aprovado na Polônia, onde a gente teve as informações de que, a Polônia não tem o zloty, a Polônia ela não tem o euro. A moeda da Polônia é o zloty, que é um preço muito mais em conta. Hoje está 1,35 em comparação ao real. Tá excelente, hein? É muito bom. Então você tem uma qualidade de vida europeia com um precinho quase ali o precinho do real, o que se tornou muito atrativo para a gente. Ao mesmo tempo, a Polônia está recebendo muita gente de fora. E o que é interessante, eles recebem com faculdade, eles têm departamentos internacionais nas faculdades polonesas, onde a língua prioritária é o inglês. Não tem o desafio do polonês, que é realmente uma língua muito diferente. Eu já ia te perguntar isso, tá? Minhas perguntas agora, que é como é que tá o teu polonês aí, tá fluente? Não, Vinícius, olha, eu tenho muita dificuldade. É outra matriz linguística, é uma língua eslava. Então, até os fonemas são difíceis de serem pronunciados. Eu tento me virar com o inglês, tento ainda alcançar uma fluência em inglês, não consegui ainda, porque para mim é muito difícil virar o leque da língua, né? Por quê? Porque eu veio a oportunidade do doutorado, e eu faço minhas leituras todas em português, né? E você sabe que quando a gente entra no doutorado, no mestrado, doutorado, as leituras são muito densas, né? Então, para mim é muito difícil virar essa chave aí das línguas, mas o inglês ele é primordial, imprescindível, inclusive para quem quer seguir carreira acadêmica, é melhor não resistir e começar a estudar inglês com afinco, pelo menos o inglês com afinco, porque é essencial. Tem uma hora virou que meio que uma língua flat, né? Assim, exato. Não é para você falar com outras pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, é para meio que a gente se comunicar, ler textos padrões, Isso. né? Eu costumo falar isso para minha filha aqui mais velha, que meio que assim, tentar investir no inglês para você conseguir ver outras ideias, conversar com outras pessoas, sabe? Eu acho muito importante, não desmerecendo e não esquecendo das nossas raízes brasileiras e da língua portuguesa, mas acho que virou meio que uma língua flat, né? O inglês, assim, você meio que saber... no mundo globalizado não tem como a gente negar que é importante ter essa língua, digamos, uma língua básica, assim, onde... Aqui, por exemplo, a gente consegue se comunicar, sobreviver tranquilamente falando inglês. Quase todas as pessoas falam inglês. Acho que os mais velhos são mais fechados, né? Aprender outro idioma. Então, aí a gente sabe as palavrinhas mágicas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, com licença e etc. Até porque dizem que os locais gostam de ouvir um pouco o estrangeiro falando na sua língua, né? Então, acho que é mais amigável quando você fala essas palavras-chave, né?
As saudações, elas são essenciais, né? As saudações são essenciais você aprender na língua. E agora o Luigi vai voltar para a escola, né? Porque o ano letivo começa em setembro. Eu ia te Então, ele vai entrar perguntar numa... isso, como é que tá o HDzinho dele, que saiu do É, português, italiano, aí vai lá pro polonês, como é que tá o HD isso. dele? Olha, ele consegue falar algumas palavrinhas em polonês, né? Ele tem uma desenvoltura para aprender, fala algumas coisas também em inglês, fala pouco, mas também fala algumas coisinhas em inglês. Ele vai para uma escola que é bilíngue e, inevitavelmente, vai aprender as duas ao mesmo tempo. Todo mundo me fala, todo mundo afirma, os linguistas afirmam que as crianças têm uma capacidade de aprendizagem muito maior do que a do adulto. E eu estou botando fé nisso, Vinícius, mas não vai deixar de ser um desafio a adaptação do Luigi na escola. Porque, na verdade, a mãe, pai nem tanto, mas a mãe, ela sofre, né, um pouco com essa adaptação. Porque ele vai chegar e vai reclamar. E o Luigi é um menino muito comunicativo, então ter o impeditivo da língua vai fazer com que ali, nas primeiras semanas, talvez até os primeiros meses, ele vai dar uma reclamada boa. Mas pela experiência que eu já tenho com outras mães brasileiras que moram aqui, com quem eu já pude conversar, elas dizem que as crianças em 6 meses estão falando o polonês. Eu estou Eu, pagando para ver. eu acho muito interessante essa discussão, porque a aprendizagem, com que idade está o Luigi? O Luigi está com 6. Vai fazer Seis, né? 7 no final do ano. O mesmo da minha filha. Ela é muito pela tentativa e erro. A gente adulto, a gente tem medo de errar, né? A criança só vai. Então, provavelmente Ele o Luigi vai repete começar. do jeito que ele escuta. Então, É, sai alguma coisa. Você entende? Sai é alguma coisa. verdade. A E aí, gente quer com o tempo, saber. ele vai. Eu tenho fé que ele vai conseguir desenrolar isso. E eu acho que é importante, porque devemos ficar por aqui mais uns 4 anos, pelo menos. E eu acho que é importante ele conseguir dialogar com outras crianças e tudo mais. E eu vou tentar entrar no embalo dele. À medida que ele for aprendendo, eu vou tentando aprender junto com ele, entendeu? Eu acho que isso é importante. Legal, eu tô já dando uma olhada aqui nas perguntas. A Ana Paula, uma querida do Instituto Uhum. Federal do Pará, está assistindo a gente. E ela falou que antropologia e letras tem tudo a Tem tudo a ver. ver. Tem Tem tudo tudo. a ver. Bate uma bola fácil aí com antropologia e letras. Com certeza. Eu estudo, por exemplo, Viveiros de Castro, Ana Paula, que se você é da antropologia, você deve conhecer. Viveiros de Castro é um antropólogo e ele é um dos grandes embasadores da minha tese, do meu trabalho de pesquisa. Legal, legal. Continuando aqui na linha do que a gente já tinha mais ou menos pensado sobre esse bate-papo e reforçando que se alguém aqui que está assistindo a gente tem alguma dúvida, alguma curiosidade, joga aqui no bate-papo que a gente vai falar. Também pescamos algumas perguntas durante a semana, né, Vanessa? A gente divulgou na rede É. social. Eu queria te perguntar, inclusive a gente estava Uhum. minutos antes da live aqui conversando sobre essa estratégia de divulgação. Eu sou um nativo digital, eu curto ser digital. Você já era uma estudante digital ou você teve, por conta da pandemia, que se transformar numa estudante digital? Eu vou te dar só um exemplo meu aqui para passar a bola para ti. Uhum. Eu ainda não comprei nenhum livro físico. Não comprei, eu não sei porquê, assim, Nem eu. a vontade que eu tenho de ler no PDF, de fazer a pesquisa no PDF, sabe, às vezes eu pergunto, cara, eu ainda não comprei nada físico. Então eu queria te perguntar, você já era digital a nível de estudante ou você teve que se tornar com a pandemia? Vinícius, a primeira pós-graduação que eu fiz em artes visuais, cultura e criação, eu tive a oportunidade de fazê-la EAD, pelo Senac do Amazonas. Eu já Hum. estava em Boa Vista, e aí vi aquela oportunidade, e eu acho que estava começando, foi em 2011, por aí. Era bem novo, né? Bem nova essa modalidade. E o Senac do Amazonas lançou essa pós-graduação toda EAD, só com as provas presenciais. E aí eu tive essa Hum. oportunidade do EAD, das aulas remotas e tudo mais. Só que nesse formato, o Google Meet veio agora realmente com a Cara, foi uma pandemia. revolução, né? E para mim Zoom, era uma coisa Skype, Google Meet. inimaginável. Inimaginável. Por quê? O que acontece? Você sabe, você que é de Roraima, você sabe que a gente Uhum. tem poucos cursos de doutorado em Roraima. E que antes da pandemia era inimaginável você fazer um doutorado à distância, EAD. Havia uma resistência muito grande e eu até É verdade. compreendo por quê. Porque o presencial, ele te permite uma integração, um olho no olho, uma troca muito fluida de informação ali na sala de aula e etc. Só que a pandemia fez com que a gente tivesse que se adaptar e se virar nesse mundo digital. E te confesso que
Me adaptei muito bem, ainda é muito difícil porque o cansaço com relação com as telas, ele é maior, né? Você ficar ali olhando para a pessoa e você se ver refletido na tela é um É. processo diferente também de comunicação, né? Então Uhum. rola. Para mim, que sou uma jornalista, não tive tanta dificuldade. Mas eu imagino que tem gente que não tinha esse hábito de se ver na câmera, foi uma adaptação muito mais delicada e dolorosa, né? Como já tinha, assim, foi muito tranquila essa questão da câmera, de estar se olhando e tudo mais. E é Tem, interessante que a gente observa vários fenômenos, né? Eu também não eu, comprei livro digital ou livro físico. Não comprei. Minhas leituras todas são em PDF. eu Até eu ia te agora. falar aqui no comentário que tem um estudo, eu acho que é um estudo dentro da antropologia, que as pessoas se comunicam melhor olhando no olho. E o que que a rede, né, o que que a internet trouxe? Como a câmera está em cima do computador, você não olha para o olho da pessoa, você olha para baixo. Então Sim. você olha para o olho da pessoa, mas a pessoa não te olha. É, Então, eles estão estudando essa relação de como é que isso está mudando a vida, né? Porque refletindo, é né? muito comum hoje você não olhar nos olhos da pessoa por conta da transmissão da câmera. Enfim, está se estudando a possibilidade de colocar a câmera no meio da tela, por debaixo da tela, né? Para Uhum. você olhar para o centro. Mas são coisas malucas da vida, né? O que está acontecendo hoje com a aprendizagem. Tu tem É. dificuldade com o fuso? Como é que tá essa questão do fuso aí para Não, tá assistir muito as aulas? tranquilo, porque as aulas geralmente são à tarde. Todas as disciplinas que eu peguei foram à tarde. Não, minto. Uma disciplina foi de manhã e outra à tarde no horário do Brasil. Tá Então, com eu duas estudava à disciplinas. tarde, eu peguei 3 disciplinas agora. Foram três Uhum. disciplinas iniciais. Então, eu estudava à tarde e à noite aqui. 3 dias na semana e tudo ok. Bem cansativo. Dia de quinta-feira, por exemplo, eu tinha 2 disciplinas, então ficava bem cansativo. Eu começava às 2 da tarde, terminava às 10 da noite, com pequenos intervalos ali de 1 hora só entre uma disciplina e outra. 2 disciplinas eu estou pagando na Unesp e uma disciplina na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E sabe o que é interessante? Eu não sei o motivo, mas, por exemplo, nas disciplinas que eu pago na Unesp, todo mundo todo mundo liga a câmera, Vini. E eu Hum, conheço a turma. são Na quantas? disciplina, são mais ou menos 30 pessoas. Na Uhum. disciplina do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense, só o professor ficava com a câmera ligada, todos os outros com a câmera desligada. Aí já eram mais 70 Cara, e pessoas tu na sala de não aula. sabe a agonia pro professor Eu dar aula com a imagino. câmera desligada, bicho. Eu imagino É que um... você falando com nada, eu ficava muito consternada com eles, né? E às vezes eu até entrava para ver se alguém me acompanhava, mas realmente mudava de uma disciplina para outra, como se fosse a cultura da instituição no mundo digital. Existem algumas, se discute hoje etiquetas digitais, né? Pelo menos assim, na abertura da aula, todo mundo liga a câmera, todo mundo meio que Sim, conversa, o professor vai projetar um slide, aí tu desliga, porque ninguém vai conseguir ver, mas quando você for fazer uma pergunta, você abre a câmera para poder fazer a pergunta, até porque essas expressões valem muito a pena no digital, né? Então como você sim. se expressa com o olho, enfim. Mas eu já participei de salas também que ninguém abre a câmera. É uma agonia porque eu tenho essa relação de empatia com o professor, né? Cara, imagina Você é professor, né? É. como é agoniante, assim, vivendo um momento de aluno agora, né? Mas ainda assim eu não consigo largar essa vida de professor. Você já acabou contando um pouco dessa história, mas só para a gente fazer esse reforço aqui na gravação, né, na discussão, para te contar um pouco do doutorado em si, e por que Uhum. essa escolha? É uma coisa que eu conto nas minhas gravações. Eu tinha outras possibilidades de doutorado e eu escolhi estudar no INPI, estudar propriedade intelectual e estudar inovação, porque eu sou da informática. Inovação é Sim. muito amplo, inovação social, cara, é um negócio muito amplo. Então, por que esse doutorado? Assim, conta um pouco da história desse doutorado que tu está fazendo e por que tu escolheu. Uhum. Depois que eu terminei de fazer o mestrado, eu me permiti fazer essa migração de carreira, decidindo, bom, eu quero ser professora numa universidade federal, no Instituto Federal, né? Eu quero ter, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ter essa oportunidade de estar em sala de aula, né? É assim que eu me vejo velhinha, pesquisando, ministrando uma disciplina,
construindo eventos, participando de processos, desenvolvendo projetos acadêmicos, grupos de estudo, enfim. Decidi que eu quero a carreira acadêmica para a minha vida. E aí eu precisava decidir se eu ia permanecer no mundo das letras, né? Certo. Também é minha paixão. A literatura é uma grande paixão. Sempre fui uma leitora muito assídua. Sempre fui apaixonada por literatura. Você participava de um grupo de leituras aqui em Boa Vista, né? Se eu não me engano. Sim, participei de grupos de leitura em Boa Vista. Sempre tive uma troca muito interessante, né, com colegas do próprio jornalismo. A gente encontra muitos leitores no jornalismo. E aí, com essa mudança de país, eu decidi que eu ia investir um pouco. Fiz um curso de escrita criativa bem interessante, de 6 meses, um curso de formação de 6 meses, EAD. Aproveitei Legal. que a gente estava em pandemia, né? Fiz um curso de escrita criativa, então falei, cara, eu quero dar espaço para essa minha veia escritora. Comecei a escrever poesias, comecei a tirar as poesias que eu tinha escrito há muito tempo atrás, nunca tinha mostrado para ninguém, comecei a organizar, comecei a escrever a partir desse curso de escrita criativa. Comecei a escrever meu primeiro romance. Na verdade, eu já tinha escrito um quando eu tinha 15 anos. Só que eu escrevia à mão. Nunca publiquei, Vinícius. Falta de oportunidade mesmo, né? Aquela coisa que você ou ia para o caminho do jornalismo ou para o caminho da literatura. Então, naquele momento, eu estava no jornalismo. Acabou que eu perdi esse meu original. Era um romancezinho, obviamente, né, assim, simples, escrito por uma menina de 15 anos. Mas agora, depois desse curso, eu decidi escrever realmente um livro. E entrei no grupo de escritores de Roraima, que é um grupo de WhatsApp extremamente ativo, que me ajudou muitíssimo na pandemia. Recebi incentivo do colega Edgar Borges, que também é jornalista e também é escritor, da Iri Makushi. Eu tenho ele aqui, inclusive. Eu já li toda a obra do Edgar Borges, inclusive fiz o prefácio de um livro dele, que ele vai publicar agora, muito em breve, um livro bem, bem interessante. E faço leituras, a gente troca leituras beta, tudo mais. Enfim, me envolvi no universo da literatura. Só que aí eu ainda pensava, bom, quando eu for fazer o doutorado, eu vou fazer um doutorado em comunicação, né? Eu sonhava com a USP, com um doutorado com a Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo, que, digamos, é o top do Brasil. Só que a literatura me escolheu. Eu conversando com um colega meu que é jornalista e também escritor, que é o Aldenor Pimentel, um dia ele me falou sobre isso, né? Eu estava em dúvida. E aí, ele tinha acabado de concluir o doutorado em comunicação, né? Ele também quer ser professor da Universidade Federal, e eu estava naquela iminência, olhando os editais, escolhendo a instituição. Eu falei, e aí, será que eu permaneço nessa área de letras, literatura, ou será que eu vou para a comunicação porque é a minha área primeira lá de formação, né, inicial? E aí ele falou, olha, deixa que às vezes a vida escolhe por nós. E aí o que acontece? Edgar Borges me convidou para fazer parte de um grupo de pesquisa da professora Ananda. E a professora Ananda é professora da UFRR, professora do Insiquirã, trabalha com os povos indígenas, etc. E esse grupo é um grupo de estudo de literaturas indígenas e caribenhas. E ela foi a pessoa que diretamente me incentivou a fazer o doutorado. Ela abriu um edital, ela soube que eu estava querendo entrar, né, no doutorado, abriu um edital de estudos literários, ela me mandava. Então ela me mandou primeiro, tentei, na Universidade de Uberlândia, cometi um erro basilar de enviar de forma errada um documento, Vinícius. Então, eu não consegui nem participar da seleção, porque eu enviei documentos de forma errada. Isso que quem vai concorrer a um doutorado precisa ler muito atentamente os editais. Está muito atento ao edital, né? Muito, muito atento. Eu cometi um erro assim que eu achei que fosse adiar meus planos de doutorado por um bom tempo. E aí ela me mandou, no finalzinho já do prazo de inscrição, o edital da Unesp. Falou, olha, Vanessa, está aberto ainda, eles prorrogaram, mas está no finalzinho, cuida. Aí eu fiz aquela adaptação do projeto que eu já tinha feito para a Universidade Federal Fluminense, que é interessante, porque a partir do momento que você tem um pré-projeto de pesquisa, que você já escolheu o seu sujeito de pesquisa, a área que você vai pesquisar, você pode adaptar conforme a linha de pesquisa de cada instituição, né? Isso se você escolheu, por exemplo, 3 ou 4 instituições que são interessantes para você. Tem gente que escolhe só uma, né? Você falou que escolheu, já sabia onde é que você queria entrar, né? Eu não, eu queria entrar numa instituição que tivesse uma boa validação na CAPES, uma boa nota na CAPES, e queria aproveitar esse momento de pandemia, porque eu sabia que as aulas iam ser online. Então, eu sabendo que eu
estou morando longe do Brasil, eu precisava aproveitar esse momento, né, das aulas EAD. É um momento único na história do universo. Daqui a pouco a gente vai ter aulas presenciais e isso não vai mais acontecer. Quem for querer fazer um doutorado e é de Roraima, vai ter que se deslocar para um outro estado, caso não tenha em Roraima, né? As oportunidades são poucas. E aí foi isso que aconteceu. Eu olhei a Unesp, né, deu aquele frio na barriga, eu senti uma pressão muito grande. A Unesp, o curso de doutorado em estudos literários da Unesp é nota 6 na CAPES, é uma nota muito boa. Olha. Então eu já pensei, falei, nossa, não vai ser fácil, né? Mas vamos lá. Adaptei meu projeto e, para minha surpresa, foi muito bem recebido o projeto. Porque a gente está num momento, e a pandemia, essa obrigatoriedade de viver nesse mundo digital, Vinícius, fez com que houvesse um boom e um encontro entre pesquisadores de literatura indígena de todo o país. Hoje nós temos vários perfis de escritores indígenas se fortalecendo, vários pensadores, filósofos indígenas, e as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo, né? Você tem xamãs indígenas que viraram escritores, como é o caso de Davi Copenaua, Ailton Krenak, por exemplo, dos grandes pensadores, Cacá Gicupé também, e que estão na lista dos livros mais vendidos, sabe? E isso começou a acontecer de uma maneira muito bonita, apesar do momento ser tão doloroso, que nós perdemos muitas lideranças indígenas nessa pandemia, mas, ao mesmo tempo, isso foi fazendo com que o indígena saísse da sua casinha, criasse seu perfil nessa rede social que a gente está usando nesse momento, criasse seu perfil para divulgar suas letras, para encontrar outros indígenas. E aí, meu amigo, depois que essa rede se fortalece, depois que tu começa a consumir o conteúdo de outros indígenas, de outros pesquisadores que estudam esse tema, aí as coisas só vão se convergindo. Eu acho que percebendo, né, que tanto na academia quanto na sociedade como um todo, essa voz indígena tem crescido e tem, posso usar essa palavra, não gosto muito dessa palavra, imposição, né, mas a verdade é que tem buscado o seu protagonismo, ser protagonista de sua própria história. A Unesp foi muito sensível a isso, né? E na entrevista que eu fiz, lá na fase da seleção, eles disseram, bom, Vanessa, esse teu tema é muito interessante para a gente, porque nós estamos atrasados com relação a isso no campo da literatura. Porque, Vinícius, veja bem, hoje, o cânone da literatura brasileira, ou seja, os livros que a gente vai estudar, que a gente estudou e que os nossos filhos vão estudar na escola, ele não fala em literatura indígena ainda. Sendo que, quando as caravelas aportaram ali por Salvador, quando os portugueses invadiram o Brasil, já existia aqui um modo de contar histórias, já existia literatura. Era uma forma oral, era uma forma através de grafismos indígenas, através das indumentárias, através do corpo, através da música e da dança, né? As pessoas, os indígenas que aqui moravam, já contavam suas histórias, de geração em geração, de comunidade para comunidade, etnia para etnia. E só agora a gente está conseguindo dizer, ei, peraí, você está falando de literatura brasileira, mas a base da literatura brasileira passa pela oralidade indígena, pela poética oral indígena. Esse que é o grande lance, esse que é o grande mote do meu estudo de doutorado. Legal. A gente está, acho que uns 15 minutos ainda para a live, né? Uhum. Eu queria te perguntar uma pergunta que está no nosso script, mas que foi reforçado pela Gabi, a Gabi é querida da Jan Rock, que é como tu faz para não pirar? Assim, como é a relação de controle emocional, tanto com relação à pandemia, porque a gente não está preocupado só com a gente, mas com a nossa família, né, com os nossos amigos, mas também com a pressão dos estudos. Então, assim, que dica... Primeiro, como é que tu vive, assim, para ter um equilíbrio emocional? E segundo, que dica tu daria para o pessoal que está ouvindo a gente? Olha, primeiro, a escolha, você até falou nisso no teu vídeo lá, para preparar a pessoa, para quem quer se preparar para o doutorado. Primeiro, a escolha, se você é casado, tem que ser uma escolha, tem que partir de você, é lógico, mas ela também tem que ser uma decisão familiar, né? Às vezes é muito mais fácil para o homem decidir que vai fazer um doutorado. E algumas mulheres, tanto é que o número de mulheres na academia é bem inferior ao número de homens, principalmente o número de doutorandas, é muito inferior.
Por quê? Porque a mulher ela já se anula. Às vezes, sem nem conversar com o marido, ela já se anula, porque ela, meu Deus, como é que eu vou dar atenção para o meu filho? Meu Deus, meu marido já está estudando, ou meu marido já está trabalhando demais, sabe? Então, isso não pode acontecer. A mulher que quer seguir Na carreira tua casa, os acadêmica, dois estudam, inclusive, né? os dois estudam. Não é fácil. Mas não é impossível e nem é estressante. Por quê? Porque há uma colaboração, Vinícius. Primeiro, tudo na minha vida de casada é dividido. Aqui não tem esse negócio do marido ajuda, não. Que o marido divide, cumpre as obrigações dele tranquilamente. E você sabe que na Europa não há a cultura da empregada doméstica. Que no Brasil, infelizmente... São aí na Polônia, essa relação da ajuda homem e mulher, né? Isso, aqui é tudo muito dividido, não há esse lance da empregada doméstica, os países europeus isso é muito difícil, isso é muito raro, e a gente cuida da nossa casa, então ele faz a parte dele, as atividades dele, e eu faço as minhas atividades, eu gosto de cozinhar, então eu cozinho para eles café da manhã, almoço, jantar, e cuido da alfabetização do Luigi também, eu faço a alfabetização do Luigi em português, né? Paralelo, todo dia a gente tem nosso horário de aula, e consigo dividir com ele e revezar. Por exemplo, se nós dois vamos ter aula no período da tarde, né, nos mesmos horários, a aula dura geralmente 2 horas, mais ou menos. Então, naquele intervalinho, a gente vai lá, dá assistência para o Luigi, conversa, brinca. Se eu não posso estar lá, se a minha aula vai ser mais longa, ele dá atenção para o Luigi, conversa, brinca. E aí a gente faz o nosso filho também participar da nossa vida. Eu acho importante isso. As mães precisam aprender a conversar com os maridos e com os filhos e impor os seus sonhos, certo? Não faz sentido você estar numa relação onde o seu companheiro não sonha junto com você. Meu marido me apoiou desde o mestrado. Quando eu decidi fazer mestrado, ele já veio me apoiando. Quando eu entrei no doutorado, ele estava mais orgulhoso do que eu. Ele queria contar para as pessoas mais do que eu até, entende? Legal. Então, não queira menos do que isso num casamento. Isso é essencial. O apoio do companheiro, o apoio da companheira. Isso tem que existir. Se não existir, eu acho que não vale a pena. Realmente você está numa relação onde o seu sonho não tem importância, né? Então, quando você tem isso, a compreensão do outro, o lance é você curtir o caminho, Vinícius. As pessoas pensam muito no objetivo final. As pessoas, como diz Ayrton Krenak, a vida ela não precisa ser útil. E nós, por conta do sistema que a gente vive, o sistema capitalista, a gente sempre procura a utilidade de tudo. Então você está aqui numa leitura super interessante, aí você fica, se interrompe no meio da leitura e fala, por que eu estou lendo isso daqui? Será que isso vai ser útil para mim? Para que isso vai me servir, né? Para que isso vai me servir no futuro? Eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso daqui? E a vida é uma viagem, mais uma vez citando aí o Krenak, a vida é uma viagem cósmica. E o sentido da vida é a própria vida, é o viver. Você entende? Eu estar aqui lendo uma coisa que um cara escreveu em 1968, mas eu estou com dificuldade de entender porque o cara era um visionário. Compreende? Não tem coisa mais mágica do que isso. E aí você tem uma ideia, né? Eu vou desenrolar esse pensamento aqui nesse artigo, aí de repente você pega um livro e aquela pessoa já escreveu sobre tudo que você pensou em escrever. Então, esse encontro de conhecimento é uma das coisas mais gostosas que existem nesse percurso do doutorado, sabe? É você encontrar alguém que escreveu sobre algo que você queria escrever. Então, você já tem aquela base ali, cara, é isso mesmo que eu queria escrever. Olha que coisa incrível, sabe? E aí, é curtir o caminho. Você precisa saber curtir o caminho e pensar no hoje e no agora. Não é fácil, Vinícius, em vários momentos, porque nós somos doutrinados para isso, para questionar sobre a utilidade das coisas, né? Se vai te dar dinheiro, se vai te dar reconhecimento profissional, se vai... Enfim, você quer transformar as coisas em produto, os processos, um processo grandioso que é o processo de aprendizagem, num produto. E isso é uma grande cilada, porque a trajetória do doutorado é uma trajetória longa, são 4 anos ali, estudando, lendo. Então, se você não se satisfizer dia a dia
com as novidades que tu encontra nos textos, com aquela troca de mensagens com teu colega, sabe, que também pesquisa a mesma coisa que você, esse momento que a gente está vivendo aqui, podendo falar de conhecimento, sabe, saber que depois tu vai pegar esse material, tu vai decupar, tu vai deixar disponível, que isso pode tocar de alguma forma o coração de outra pessoa que está querendo estudar e só precisava de um incentivo, entende? Tudo isso é muito gostoso, e isso é o nosso maior prêmio. Então, então desapega dessa coisa que nós somos criados nessa coisa da utilidade, né? Não à toa, o Davi Copenaua chama o não índio de o povo da mercadoria. Porque, em resumo, a nossa sociedade se resume à mercadoria. Tudo é transformado em mercadoria. Se ela não é física, existe a mercadoria, inclusive intelectual, entende? E o processo de construção de conhecimento, ele é uma outra viagem cósmica. E aí você precisa... Engraçado, eu tô falando isso para ti, você é da área de tecnologia, é muito diferente, né? Eu tô na propriedade intelectual, inclusive, né? Na discussão de patente, enfim... Eu lembrei de uma coisa agora, de uma música do Lenine que fala que a vida é rara. Cara, a vida é rara. É muito raro o que a gente está vivendo. Pode até ter a questão da vida após a morte, de reencarnação, mas essa vida com essas pessoas, nesse momento, é só agora. Exatamente. Sabe? A gente tem que tentar aproveitar o máximo. Sem dúvida. E a minha professora de teatro, que é a minha orientadora, a professora Elizabeth, ela... Todas as aulas, quando a gente entra, né, nesse ambiente online, aquele início pré-aula ali, né, o pessoal vai chegando e tal, ela sempre repete a mesma coisa. E eu acho que isso é válido para todo mundo. A gente tem que fazer valer a pena essa oportunidade, Vinícius, de estar estudando, de estar em uma sala de aula, mesmo que seja online, mas de estar construindo conhecimento, de estar buscando conhecimento, diante de um mundo que passa por tantos processos ainda extremamente dolorosos, né? Nós somos privilegiados de poder ser estudantes, poder ser doutorandos em nossas instituições públicas e gratuitas. Então é um privilégio que a gente precisa fazer valer a pena. Por isso que eu já comecei elogiando o trabalho que você tem feito de levar o mundo acadêmico para um monte de gente, né? De transpor isso. Você podia muito bem se fechar ali e fazer o teu, você está recebendo seu salário, né? E pronto. Mas então eu acho isso de uma generosidade muito bonita e muito importante. Fazer isso que a gente está fazendo aqui, independente de qualquer coisa, independente de ter 10, 20, de ter 5 pessoas, sabe? A gente precisa fazer valer a pena. E esse dinheiro que está sendo investido na gente, tentar devolvê-lo para a sociedade, sem pensar em utilidade, tá? Porque eu acho que a grandiosidade dos temas que são abordados na academia, eles são a alma de muita coisa que vai ser construída, de muitas mudanças sociais que a gente só vai perceber lá na frente. Talvez nossos filhos sejam beneficiados com isso, compreende? Então é um processo muito valoroso. Eu ia citar uma frase do professor Ricardo. O professor Ricardo é o coordenador da academia do INPI e ele é um colaborador da CAPES também. E o nosso doutorado é profissional, que pode até depois ficar para uma conversa entre diferença de doutorado profissional ou acadêmico. A gente tem muita cobrança sobre o produto, né? Porque é doutorado profissional. Ele fala, gente, o maior resultado de um doutorado são as pessoas. Então, independente do que acontecer em 4 anos, se você saiu do ponto A para o ponto B no modo de pensar, esse é um resultado positivo, entendeu? A gente percebe que muitos países entendem a correlação do econômico e do social junto, né? No Brasil é um pouco distante, assim, a discussão é econômica, não, agora a discussão é social. A gente não consegue resolver o econômico sem as pessoas. E está muito comum essa discussão hoje em dia, né? As pessoas são importantes nesse processo. Então, eu concordo contigo que é uma caminhada longa. Cara, 4 anos, nem se a gente ficasse parado sem fazer nada, 4 anos é transformador. Assim, você tá. Eu e penso em vários níveis. Cara, eu penso há 4 anos atrás, o que eu pensava, o que eu estava achando do mundo. É diferente, é uma jornada de engrandecimento mesmo. Vanessa, a gente está nos próximos 5 minutos aqui da nossa conversa. Eu já queria, eu sempre gosto de usar essa palavra técnica que é em ato contínuo, né? Os cerimonialistas gostam dessa palavra. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final. A gente fez toda a divulgação dessa live focado a pessoas que estão no doutorado, né? Poxa, para a gente conversar mais, às vezes
a gente só conversa sobre texto, sobre prazo, sobre escrever, para a gente conversar. Mas tem uma galera que está pensando em fazer mestrado e doutorado, sabe? Uma pessoa que está talvez assistindo a gente no sentido de saber se isso vai ser uma decisão correta para ela ou não para o futuro. Então, queria te pedir para tu deixar essa mensagem final sobre fazer uma pós-graduação e deixar alguma dica, assim, algum agradecimento, se tu quer deixar alguma dica. Eu sempre, quando faço mesa redonda, que naquele tempo era presencial, né? Eu sempre pedia para a pessoa me contar uma música, um artista que ela acha que os outros não conhecem. Tipo assim, cara, escuta isso, que isso aqui é genial e eu acho que tu não conhece isso ainda. Então também queria te pedir isso, assim, que dica musical você me daria também? Ai, legal. Olha, a minha mensagem sobre entrar ou não na vida, eu posso dizer que é extremamente satisfatório esse processo transformador que é estar na academia. Tanto o mestrado quanto o doutorado são processos... nós somos rio, né, Vinícius? Então, nós corremos, nós não somos os mesmos. A cada segundo a gente vai se modificando. Então, você imagina você ter acesso a textos elaborados com muito carinho, com muito afeto, por pessoas que dedicaram a sua vida a construir, a pensar. A gente não sai mesmo depois de cada texto, depois de cada aula, depois de cada contato com os nossos colegas. Então, independente se o mestrado e o doutorado é profissional ou acadêmico, se você pretende aplicar aquilo na sua vida profissional ou se você pretende seguir uma carreira acadêmica, as duas coisas, elas são extremamente salutares. Eu acho que vale muito a pena você viver essa experiência existencial, sabe? É uma maneira de você se sentir extremamente vivo e participante desse processo cósmico que é a nossa vida, né? Então, aconselho muito. E mesmo que você não queira seguir a carreira acadêmica, o Brasil ele ainda é um país onde os títulos, eles te ajudam muito no teu processo profissional, né? Independente da área onde você atua. Então, sempre vai ser positivo. Os concursos públicos, os títulos contam muito. No mercado de trabalho profissional, no seu currículo Lattes ou no seu currículo para qualquer tipo de seleção, os títulos ainda contam muito. Os títulos, eles não fazem de você uma pessoa superior. Ao contrário, eu acho que nesse processo da academia, você desconstrói a necessidade de você se impor como doutor. Né? No Brasil, você chega àquela conclusão. O doutor de verdade, ele nem quer ser chamado de doutor. E o que não é doutor de verdade, ele exige ser chamado de doutor. Inclusive, né? Tem muito professor que prefere ser chamado de pesquisador, né? Não precisa falar que é doutor. Pesquisador. Exatamente. Tá ok. Exatamente, isso acontece, eu conheço vários, né, que dispensam o título de doutor, às vezes por uma questão cerimonial, acaba sendo usado e tudo mais, mas esse não é o cerne da questão. Eu acho que a experiência viver mestrado, viver doutorado, ela vale muito a pena. E eu acho que ela não é impossível, não é desafiadora. Eu não gosto quando as pessoas massificam essa ideia de que você vai entrar no doutorado, você vai ficar maluco, você vai precisar fazer terapia 4 anos, você vai... Sabe, eu acho que você precisa cuidar da sua mente, cuidar do seu coração para transformar esse processo em algo prazeroso, em algo que realmente vai te construir enquanto ser humano melhor. Vai te destruir algumas vezes. A gente sabe que, né, a gente tem aulas que a gente tomba enquanto pessoa, porque a gente dá uma virada epistemológica na vida. Você muda o seu modo de pensar sobre algumas coisas, né? E você vê muitas vezes como você vacilou em alguns momentos da sua vida, na sua retórica e tudo mais. Mas, enfim, é uma coisa muito encantadora. E a música, Vinícius, nossa, a música ela faz parte desse processo. Imagina que eu tenho um monte de playlist que fazem parte do meu doutorado, né? Então, deixa eu ver agora. Tu estuda ouvindo música? Como é a tua relação clássica. Com a música? Eu estudo ouvindo música clássica, porque Isso, mas eu não consigo, porque como eu sou músico, eu concentro na música, eu quero saber qual foi a escala que... Eu não consigo estudar com música, eu acho super chique. Mas não consigo estudar.
Eu gosto muito da música clássica, é como se ela me colocasse numa uma outra frequência vibratória, né? Tem que ser baixinho, mas eu gosto muito. Agora, se tiver letra, eu vou prestar atenção na letra da música, não tem jeito. E música, assim, gosto, não sei se por estar longe, né? Eu me apeguei muito à música brasileira e Chico Buarque, ele é sempre uma trilha sonora incrível para mim. E as várias fases do Chico Buarque, né? E tem um último CD dele, Caravanas, que é incrível o CD e que eu ouço ele sempre, quando eu preciso me inspirar para fazer uma leitura, eu escuto porque são canções que me tocam profundamente, né? E canções que têm uma crítica social, canções que têm o seu lado romântico. Então, Chico Buarque, para mim, é um dos grandes cantores e que tem me acompanhado. Interessante que você falou, né? Eu gosto da palavra inspirar, porque você respira para dentro, né? Então, interessante você estar respirando para dentro com Chico Buarque. Maravilhoso. É maravilhoso. Vanessa, te agradecer pela conversa. Querido. Poxa, vamos, quando acabar essa loucura dessa pandemia, marcar um violão, tocar um Los Hermanos, seu marido, seus filhos. Bora botar a molecada para brincar junto também, sim, que a molecada sem adora dúvida. brincar. Vamos no Brasil, ano que vem, em junho, então já está pré-marcado esse encontro musical acadêmico, viu? Vamos colocar nossas famílias aí para trocar. Vamos fazer um print aqui rapidinho, que aí depois a gente é blogueirinho, né? Depois a gente pode falar dessa missão de ser blogueirinho nessa vida. Então, blogueiro acadêmico. Lá. Atenção, peraí. 1, 2, 3, vai. Pronto. Gente, obrigado a todo mundo que participou. Acho que foi um papo super legal. A próxima conversa vai ser em agosto com a Priscila, que está dentro do programa de inovação comigo, e ela é atleta no Rio de Janeiro. Quero ouvir um pouco a história da questão das Olimpíadas do Rio e tudo mais, mas muito conectado com o que você está falando, que é a relação da disciplina, sabe? Eu quero ouvir um pouco essa história. Isso é fantástico. Quando o atleta, sabe, se for para chorar, chora rápido, porque já tem que pensar, sabe? Não dá na próxima. Chorar 2 anos porque tu tá chorando, sabe? Vai chorar? Chora rápido, tu já tá pensando em outra coisa. É desse jeito. Muito atleta não tem, sabe, dia de sábado e de domingo. Você tem um planejamento e pode ser feriado, pode ser domingo. Eu acho que essa é uma conversa que vai ser interessante para quem está pensando também no mundo da pós-graduação. Sim, educar a mente, com certeza. Afinal, o pesquisador, ele é um atleta da mente, né? É o nosso instrumento de trabalho. Mas não pode ficar gordinho. É a mesma coisa que eu falo para os atletas. Os atletas também têm que exercitar a mente, mas os professores, os pós-graduandos... Não pode acomodar, de jeito nenhum. A gente tem que tentar dar uma corridinha e tal, para não ficar gordinho. Toda manhã esse processo. Inclusive, essa semana, o desafio é fazer as aulas de inglês e o exercício físico 7 dias por semana, firmemente, antes de começar as leituras do doutorado. Esse é meu desafio para a próxima semana, Vini. Então, ver se... É uma coisa que, inclusive, eu tenho curiosidade, enfim, eu não conheço nada da parte de educação física, mas se ajuda, se o corpo libera uma energia diferente. Com certeza. Os hormônios, né, cara? A endorfina, a serotonina, a dopamina que é importantíssima para nós, para esse processo de aprendizagem. Então, nosso corpo é hormonal, o nosso corpo é química pura. A atividade, eu leio bastante sobre isso, porque desde que me tornei mãe, luto com essa questão também, né, da atividade física, do ganho de peso e tudo mais. Então, são processos que a gente tem que levar, sim. Uma volta, né? Que quando a pessoa passa pelo hormônio da mulher, faz com certeza. Há uma mudança muito grande no corpo da mulher. Isso é uma coisa que a gente também precisa construir juntos, sabe? Não adianta você cuidar só da mente e não cuidar do corpo, porque o corpo é o depositário da tua mente, né? Então é uma coisa que tem que andar em conjunto, isso é fundamental. Vou acompanhar essa próxima live, porque esse tema com certeza vai ser bem interessante, Vinícius. Brigadão pelo convite. Valeu. Tá bom? Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Eu quero ouvir Chico agora. Massa. Ouça, Chico. Vamos ouvir Chico agora para terminar essa noite. Noite não, ainda é dia aí, né? Eu que já tô à noite aqui. Muito bom falar com você, querido. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Um abraço. Abraço.